Vamos lá, continuando o nosso último bloco da nossa 9ª aula de homilética. Então, meus irmãos, a gente falou aqui sobre as questões de 8 recomendações para controlar o medo. Nunca pensem que vocês não terão medo, tá, irmãos? O medo faz parte, inclusive, faz parte da espécie humana. Se não tivéssemos medo, nossa espécie já teria sido dizimada. Por causa do medo, há sobrevivência. Isso no ser humano e nos animais. Podem ver, os animais eles vão para o beirado um precipício e aí eles não passam dali. O cavalo, ele é um animal utilizado na guerra porque quando ele está montado, ele acredita no seu condutor. Pode ver, né? Pula um penhasco, mas é porque ele cria essa relação de confiança, por isso que ele foi domesticado. Ele é dócil. Já o cavalo selvagem, ele é arredio, ele não aceita ninguém, né? Ele segue o seu curso de vida, mas ele tem medo. Pode ver, o cavalo não fica se aventurando onde não conhece, não é assim? Então, o medo é a preservação da espécie. Todos os grandes especialistas, inclusive de esportes radicais, eles mencionam que nos momentos mais arriscados das suas vidas, eles tinham medo. E só que eles sabem enfrentar o medo. Então, o orador, ele vai passar por momentos e situações que ele vai ter medo, vai ter desespero, vai ter... E a gente tem que saber lidar. E quando a gente não for bem-sucedido, a gente tem que aprender com aquela experiência. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Não pensem vocês que ter fé é ter ausência de medo. As pessoas que não têm medo, elas são pessoas com problemas emocionais. Não sei se vocês sabem disso. Existe uma categoria de pessoas que nascem com um problema psicossomático, que é aquelas pessoas que não têm medo de nada. Isso é um problema patológico, é um problema sério. Por isso que a pessoa precisa fazer tratamento, porque ela não tem medo, ela é ausente de medo e de dor, ela enfrenta. É uma coisa, isso são matérias de psicologia, né? Por exemplo, tem pessoas que ficam num penhasco, não tem medo. Não tem medo, né? Aí você fala assim, pastor, mas e aí, nesse caso, ele é corajoso? Não, não. Esse fator dentro dele é como se o botãozinho do medo não fosse acionado, não liga. Então ele pode uma hora cometer um atentado, assim, por não sentir, né? Mas isso é um tipo de doença mesmo, psicológica. Interessante, né? Tá bom? Já ouviram falar disso ou não? Só em filmes, eu não sabia que isso era algo catalogado mesmo. É catalogado, pastor. Inclusive tem filmes que retratam isso, exatamente. Aquilo é de fato. E quando se identifica, por exemplo, um soldado assim, ele é um monstro, né? Pois Por é, quê? Porque ele não tem medo. enfrenta tudo. Ele enfrenta tudo. Mas assim, é claro, ele pode morrer. Mas até ele morrer, ele já matou 10. Né? Mas assim, é uma questão realmente é como se fosse um distúrbio psicológico que está além da pessoa. Ela nasce sem esse botãozinho do medo, porque o medo é a preservação da espécie. Então, partindo do pressuposto de uma pessoa saudável, olha que interessante, irmão. Uma pessoa saudável, ela é despertada nos seus sentidos. Como assim, pastor? Vamos lá. Aquele frango assado, aquele pernil assado. Olha aí, já começa a salivar. Olha os sentidos, entendeu? O perfume da esposa nos momentos românticos. Oh, meu Deus do céu, já começa. Olha os sentidos. Toda pessoa saudável, os sentidos são aguçados. O problema não é, eu estou sendo tentado. Não, isso daí faz parte da vida. Eu sei os sentidos. O problema é onde você enfia o nariz. Você querer morder o pernil que não é teu. Aí que é o problema, entendeu? Os olhos, os ouvidos, os lábios, o cheiro, o tato, isso faz parte da natureza. O medo. Agora, saber lidar. A gente tem que saber lidar com as tentações e tem que saber lidar com as emoções. Faz parte. Nenhum problema. Tá lá na igreja, uma irmã se joga para cima. Eu falo, opa, sai daqui, Jezabel.
sai daqui, Dalila. Mas a gente, mas, aí vem a mulher e fala, mas a irmã se esfregou e não sei o que, você quis expulsar o demônio, né? Eu quis expulsar o demônio, mas também, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A gente tem que vigiar, porque se a gente dá espaço à nossa emotividade... Oi, irmão, gostei desse abraço, hein? Abraço gostoso, calorado. Pele, carne, a tentação. Opa, não é para mim, não, que negócio é esse? E nós, como ministro, precisamos vigiar muito, inclusive nessas questões. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque somos seres humanos, irmãos. Seres humanos. Fadados às coisas mais variadas. Mas é onde entra a vigilância. Por que eu estou abrindo esse leque? Para mostrar que o medo não é um demônio. Os nossos sentidos não é uma coisa que nos corrompe. Agora, perceba, o problema não é a tentação, o problema é o nosso consentimento com a tentação. Foi tentado, o abraço da irmã, legal, hein? Oi, irmã, vem cá, dá de novo. Oi, irmã, mais uma vez. Opa, peraí, você já gostou demais. Aí a esposa tem que pegar o jagunço e dar uns croques mesmo. E depois, né, não é aí o irmão vai ter que fazer a denúncia na delegacia do João do Carrão, não tem a Maria da Penha? Delegacia do homem devia ser a João do Carrão, né? Poxa, não vigia, né? Percebe, irmão, isso vale para o homem, vale para a mulher, vale para tudo. O problema não é você, a minha irmã tá bonita, não preciso olhar de novo, né? Não preciso ficar, gostei do abraço, gostei não, a gente tem que cortar. Por quê? Por que a gente tem que cortar? Porque a gente luta contra o medo e vence. A gente luta contra a tentação e vence. Porque senão a gente acaba se permitindo ser muito frouxo nas nossas convicções. É normal o pastor e o ministro ser galanteado. Mas é mais normal ainda a gente fechar as portas de qualquer assédio. Olha, não. Abrir as portas não é comum. Fechar as portas deve ser comum. Por quê? Ética no púlpito, ética na vida. A gente tem que ser muito firme nisso, muito firme. Só uma coisa aqui bem rápida. Eu era um garoto no seminário, fui para o seminário com 18 a 19 anos. Pouco tempo depois, eu comecei a aconselhar uma esposa de um pastor. Mas não porque eu comecei a aconselhar, porque eu achei que eu era alguma coisa, até porque eu nem sabia o que seria. Mas, em certa ocasião, eu vi essa esposa do pastor ser levado para o seminário com uma pessoa que, por acaso, ela morava na Zona Norte, eu morava na Zona Leste. Por acaso, eu conheci aquele rapaz que ele era meu vizinho, olha. Ele falou, você conhece? Eu falei, eu conheço, trabalho com ele. Vi ele levando ela para o seminário uma vez, 2 vezes. Eu falei, irmã, vem cá. Eu conhecia ele, eu sabia que ele era um cara perigoso. Eu falei, me desculpe, irmão, cuidado com ele. Eu conheço ele, não é para irmã. A amizade com ele não é boa. E falei bem sério com ela. Ela era esposa de um pastor. Era um seminarista, irmãos. Imagina, 19 anos, um moleque. Um dia ela chegou para mim e falou, posso me abrir com você? Eu falei, pode. Eu estou me sentindo péssimo. Você é pastor? Eu falei, não, irmão, não sou pastor. Eu não era nada na igreja, de verdade. Acho que eu era professor de escola bíblica quando faltava o professor. Mas eu vejo que você é um cara sério. Aí eu tratei ela com todo respeito, né? E falei, fala. Estou me envolvendo com ele. Falei, é mesmo, irmão? Não diga. Aqui dentro. Eu falei, então, fala o que aconteceu. Não, meu marido é um homem consagrado, mas ao longo dos anos foi perdendo o romantismo. E esse camarada me leva para comer, me dá um chocolate, me dá uma rosa, me dá um suco, me traz do seminário. Tá mexendo comigo. Eu peguei ela assim, falei assim, olhando para ela, falei, então, a partir de hoje nós vamos orar e jejuar. E Deus vai destruir essa obra maligna da tua vida. Você está aqui no seminário se preparando para o ministério. E Deus te pôs aqui para reescrever a tua história ao lado do teu marido. Ele te trai, ele é um homem ruim, não, é um homem de Deus, ele não merece isso. Falei, então, isso é uma seta, vamos orar e jejuar. E começamos a orar e jejuar, depois de 1 semana, 2, essa irmã não queria ver esse cara, mas nem pintado de ouro. Ela vinha depois e me agradecia. Eu falei, irmão, Deus seja louvado. A gente precisa ser firme em algumas coisas. Porque senão a gente acaba sendo vencido. A tentação virá. A questão do dinheiro, a tentação do poder, do domínio. Éticas, irmãos, ética.
Se a gente vê que a gente está se sentindo muito poderoso, a gente precisa pedir perdão. Se a gente vê que a gente está se sentindo muito vaidoso, muito poderoso, a gente precisa pedir perdão, porque a gente quando menos a gente vai ver, a gente se perde. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Deixa aqui essas palavras, que está dentro do contexto da ética, né? Pode falar. É a frase atribuída ao Billy Graham, não sei se é dele. Primeiro olhar a gente não controla, já o segundo a gente tem total capacidade de controlar. Exatamente. E a gente tem que ser honesto, quando a gente cair, pedir perdão, cair, boca no pó, pedir ajuda para pastor, porque somos seres humanos, irmãos. Achar que a gente nunca vai errar é mentira. Mas a gente tem que saber lidar em cada momento da nossa vida. E chegaram para um jovem e falaram isso, né? A primeira olhada, a gente não tem culpa, mas a segunda ele falou, é por isso que eu só dou uma. Uma 360. Adolescente. Não, a primeira você não tem culpa, então eu já não tiro o olho, né? Oh, meu Deus. Mas são cuidados que a gente tem que ter, irmãos. Para eu concluir aqui, para a gente continuar os slides. O que está em jogo? O que está em jogo não somos nós. O que está em jogo é o nosso dono. É o amado da nossa alma, é o dono da igreja. O que está em jogo não é o meu ministério, não é o seu. Não é nem o nosso testemunho. O que está em jogo é o testemunho dele que a gente carrega. Se a gente pisar na jaca, o testemunho dele vai para o ralo e o nosso também. Mas quem é que perde mais, a gente ou é ele? Então a gente tem que lembrar disso, né? E pedir, Senhor, me ajuda. E aqui também, irmãos, a gente não pode também jogar pedra em quem caiu. Porque, irmão, quem é que não cai? Quem é que não erra? Quem é que não se envaidece? Quem é que não se sente melhor? Vocês vão ver na experiência de vida que vocês vão treinar pessoas e elas vão começar a crescer e elas vão achar que é melhor que vocês. E aí não vai ter o que vocês vão fazer. E aí, pastor, vão matar o discípulo? Não dá para matar, não pode. Não matarás. Você não pode, nem eu. Dá vontade, pastor? Dá. E, pastor, se não dá para matar, dá para agredir? Também não pode, filho. Novo Testamento, não dá. Tem que amar o jagunço. É isso, acabou. Mas e aí, pastor? Ele vai aprender na experiência. Quebrando a cara. Mas é difícil, pô. Claro que é difícil. Muito difícil. Olha Paulo. Paulo mandou para Satanás. Entendeu? É difícil, faz parte da vida. E a gente também tem que ter compaixão desses que erram e se enveredam caminhos errados, porque um dia a gente pode errar. Não estou fazendo o discurso do erro, não, meu irmão. Falando sobre ética para mostrar que o pregador ele é muito mais do que um expositor do púlpito. Ele tem que viver uma vida. E a gente tem que saber pedir perdão para o filho, para os irmãos, para os membros, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser firme. Quando a gente acha que não é hoje, a gente tem que ser firme. Eu me lembro de uma situação que eu tive que passar por uma situação muito delicada e aí eu fui até as últimas instâncias. E aí a pessoa queria que eu pedisse perdão. Eu falei, olha, quantas vezes na vida eu já te pedi perdão? Aí ele me disse, muitas. Eu falei, pois é, eu não tenho problema de pedir perdão. Agora, se você pisou na jaca e você quer que eu também peça perdão de uma coisa que você me fez, só porque eu estou me posicionando corretamente com você, não. A gente tem que ser firme no que a gente acredita. Sabe, amados, a gente tomou uma decisão, segue ela. Não é pecado, não é embaraço, segue. Eu me lembro que quando eu deixei de participar da associação e da convenção, um pastor amigo falou assim para mim, eu ajudei muito esse pastor, né? Ele falou assim para mim, mas e aí, o que você quer? Qual é a sua? Aí eu dei risada e falei assim, pastor, eu não desviei. Eu não virei o herético. Eu só não quero mais caminhar junto, ué. É simples assim, ué. Não está me fazendo bem mais caminhar junto ali, com aquela forma, porque eu estou prejudicando eles e a mim. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu estou gerando contenda. Eu vou lá eu falo, eu desarmonizo. Eu não posso desarmonizar. Então eu perco para ganhar. Eu tiro o time de campo. Eu prefiro perder para ganhar. No reino de Deus é diferente do reino da vida. Na vida a gente não perde, mas no reino de Deus a gente perde para ganhar. Tem hora que a gente... Lembra Paulo e Barnabé? Houve uma grande discussão. Cada um seguiu um caminho. A Bíblia não fala que houve um grande pecado, houve uma discussão.
Homens convictos, ética, firmes. Pastor Enéas me ensinou muito isso. Ele geralmente dizia, o que você quer? Faça. Tem certeza? Tem certeza? Faça. É isso. O que para um cristão e o que para um ministro? Duas coisas. Primeiro, Deus. Nosso amado mestre, o nosso dono. Ele pode dizer, chega, meu filho. Venha para cá. Ou, eu quero que você faça outra coisa. É o que para uma pessoa, ou é Deus. E a segunda coisa, é o pecado. Pode ver. O que para um cristão é o pecado. Se a gente não está no pecado, a gente geralmente só vai parar quando Deus mandar a gente parar. Lembra de Paulo? Que ele teve visão, passa para cá, o diabo nos impediu, porque Deus estava permitindo que pedisse, mas quem para? Quem foi que cessou Paulo, decapitando Paulo? Foi Deus, foi o soldado romano. Quem para? Quem parou John Wesley? Quem para você a mim? É Deus. Ou é Deus que para, e geralmente ele raramente nos para, que ele quer que a gente trabalhe, não é assim? Agora o pecado, não esquece, o pecado vai nos parar. Vai nos parar. E aqui fica um leque, né? O que é pecado, né, irmão? Pode ser muita coisa. Pode ser pecado de omissão, de comissão, né? Podem ver, irmãos. Na igreja esses dias eu até comentei uma coisa rapidamente aqui. Eu falei para os irmãos, uma coisa que eu aprendi na prática. Eu me lembro que no começo do meu ministério, alguns pastores falavam assim, que o obreiro que não dizima não trabalha. Eu falava, pastor, você não está sendo muito radical? Eu falei, para mim eu faço assim, eu me viro com isso. Mas ao longo desses quase 30 anos pastoreando, uma coisa que eu aprendi, sabe o que é, irmãos? De fato, todo cristão que negligencia a sua vida com Deus nos dízimos e nas ofertas, se ele é um obreiro, Deus tira ele do ministério. Se ele é um cristão, a vida dele é uma vida sem brilho na igreja. Ele é quase que um mensaleiro, não é nem domingueiro. E mais cedo ou mais tarde ele também não tem vida. Pastor, mas o que tem a ver o dízimo com a oferta e a permanência da pessoa? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. É um mistério. Pastor e Gil, acompanhem. Todo dizimista fiel, ele tem intensidade na sua vida. Por quê? Porque ele está demonstrando que é amor. A quem? Ao pastor? A igreja não, é a Deus. Porque ele não dizima para o pastor, dizima a Deus. Um pai que ama os seus filhos e a sua esposa, ele sustenta. Um dizimista fiel, ele sustenta o reino. Não porque o reino, Deus precisa dele, mas porque ele entendeu a mensagem do reino e o reino passa a ser prioridade na vida dele. Então ele quer ver o reino sendo expandido. E essa é uma oferta de amor. Podem ver quantas são as irmãzinhas do ciclo de oração, aposentadas, que são dizimistas e têm uma vida exemplar. E quantos são os empresários meia-boca que vivem trocando de igreja? São tudo infiéis. Por quê? Tem uma coisa que está muito ligada. Agora, eu não posso pegar esse artifício e pôr um peso. A gente tem que ensinar com doçura a igreja. Mas pode fazer uma comparação. Crentes vencedores, eles são vencedores na sua vida pessoal, na sua maneira de se doar e na sua fidelidade. Eles são intensos. Por toda a vida. No que quer que faça. Podem ser um pedreiro, pode ser um cozinheiro, uma faxineira, uma aposentada, mas são intensos, permanentes. E se são obreiros, é a mesma coisa. Não fica vivendo essa... E olha, guardem isso. Obreiros que dissimulam ser fiéis e não são, quem tira é Deus. Abre aspas. Inclusive pastor. Fecha aspas. Muitos pastores que vivem de tempo integral dizem assim, não, minha vida é uma oferta. Não, não é uma oferta. Leia a Bíblia. Lá no Velho Testamento tinha o dízimo dos dízimos. Os sacerdotes e levitas tinham que dizimar dos dízimos. Por quê? Porque todos nós servimos a Deus. O dízimo não vem para o pastor e sacerdote. O dízimo é para Deus, é a nossa oferta de amor a Deus. E quando eu faço isso, eu demonstro. Eu demonstro gratidão, eu demonstro entrega, eu demonstro administração. Ética na vida íntima que se repercute na vida pública. Agora, a gente não vai ficar expondo os irmãos, né? Que é uma coisa de cunho pessoal, mas guardem isso. Isso eu digo sem medo de errar. Todos aqueles que ao longo da minha vida sempre estiveram do meu lado, mas sempre, pastor, não está dando porque eu estou enrolado, depois eu vou me ajeitar, Deus vai abrir porta. Não tem data de validade esse ministério e tem data de validade esse membro. É incrível, irmãos.
Então eu aprendi, quando eu vejo que uma pessoa está falhando nos dízimos e ofertas, eu vou orar, só oro por ele, porque eu falo, eu não queria perder, mas não vai ser eu que vou arrancar. Guarda isso. Tem pastores que tiram, não, eu prefiro não tirar. Eu deixo Deus tirar. Porque a pessoa tem que aprender com Deus, porque é tão claro na Bíblia, né? Entendeu? Interessante, né, irmãos? Então, você vê, são éticas no púlpito e na vida. Pregar bem não diz tudo. Pregação é só um detalhe de algo que acontece lá atrás, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deixa eu aproveitar, pastor, já que você tocou nesse assunto. Se a pessoa exerce algum cargo de autoridade mesmo dentro da comunidade e ele é dizimista, passou a não ser mais. Nesse caso, o senhor toma alguma posição ou, de fato, Não, o que o senhor falou eu agora? não tomo. Mas eu sei que ele, infelizmente, vai naufragar. Sim. Previsível. Pastor, por que o senhor aprendeu isso? Pela experiência. Isso me faz lembrar Malaquias, lembra? Que roubais a Deus. Pois é. Entendeu? Então essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai naufragar, ela não vai ter intensidade, ela vai Tá dando dissimular sinais, uma né? piedade que ela não tem, porque ela demonstra que é fiel, mas não é. Ou seja, ela está vivendo uma dicotomia. Agora, se ela chega para o pastor e para a liderança e abre o jogo e também tenta se reposicionar, porque nota, irmãos, sejamos honestos, quando queremos, damos um jeito. Quando não queremos, damos uma desculpa. Se o reino de Deus é a coisa mais importante da nossa vida, a gente dá um jeito. Entendeu? Então, eu, durante muitos anos, acreditei nas palavras dessas pessoas. Porque a pessoa vem e fala, não, estou enrolado, estou endividado, estou economizando. Você vai falar o quê, pô, irmão? Não, faz o cheque aí, fica no vermelho. Você não vai fazer isso. Mas assim, no fundo, essas mesmas pessoas que se enrolam, é as mesmas que viajam, que gastam demasiadamente, que fazem dívida de tolo, que são precipitadas. Ou seja, o padrão, o discurso não coaduna com a vida. E quando você vai comer um quilinho de sal com essas pessoas, você vê o seguinte, elas não dão porque elas não querem. Porque no dia que realmente for prioridade delas, elas dão. É porque não é prioridade. E essas pessoas geralmente têm data de validade, porque uma hora elas vão perder o quê? A unção, vão perder a intensidade. E o ministério elas já não vão conseguir mais fazer. E de líder passa a ser um obreiro. Ou melhor, passa a ser um membro. E mesmo assim fica, sabe, fica derrapando. Porque ela sabe que está em pecado do quê? De omissão. Entendeu, pastor? Agora, imagine uma comunidade onde o pastor ele não ensina essa questão dos dízimos e ofertas, deixa tudo literalmente à disposição do que é generoso. Irmão, cada um faça como quiser. Aí aquela comunidade tem essa regra espiritual, mesmo eles não enxergando o dízimo. Acontece isso. Eu acho que estão errados, mas eu respeito. É uma comunidade. Vamos aqui pegar um exemplo. A congregação cristã, eles não têm dízimo e oferta, mas olha o que eles fazem. Eles se ajudam. Eles dizimam, só não dão o nome de dízimo. Estou contando aqui da congregação, mas tem muita igreja evangélica que age assim. Eles estão dentro de um acordo, de uma aliança entre eles. Agora, sejamos honestos, a grande maioria das igrejas bíblicas que estudam a Bíblia sabe desse princípio. Quem não faz é porque não quer, não é porque não pode. E essa pessoa, ela está demonstrando o seguinte, eu estou na igreja para fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Porque no dia que ela fizer o que Deus quer, ela se enquadra com a sua vida, com o seu tempo e com os seus recursos. Para quem? Para que tudo isso seja uma oferta de amor ao seu Salvador. Interessante. Podem perceber, todos os cristãos vencedores, eles têm uma vida de intimidade e têm uma vida de doação plena, no particular, ninguém sabe. Eles não precisam ficar dando cartada. Essas pessoas têm uma intensidade, começo, meio e fim. Isso vale para pastores e missionários também. Interessante, né? Comece a acompanhar. Pode falar. É muito difícil se esquivar de um assunto como esse, o dinheiro, porque é algo que a Bíblia dá bastante relevância. É quase impossível se esquivar desse assunto. É incrível como algumas pessoas conseguem camuflar isso ainda no coração. É uma questão do coração, assim, e que as pessoas realmente demonstram o seu coração quando não conseguem pôr em prática isso que a Bíblia trata com tanta relevância.
Eu estou gastando esse tempo porque a gente entrou no ponto da ética. Isso daqui é útil para vocês seminaristas, para vocês ensinarem. Agora, o mais dramático, irmãos, não é isso. O mais dramático é ver muita gente que muitas vezes até passa pelas cadeiras do seminário, são obreiros, sabem disso e não fazem. Difícil demais, irmãos. E, como eu disse, muitas vezes tem pastores que não fazem. Porque falam, não, a minha vida já é de Deus, entendeu? Mas Deus não está dizendo isso. Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, ó, seja fiel no pouco, entendeu? Então, assim, na minha experiência eu aprendi isso. E o oposto é verdadeiro. Você vai ver a irmãzinha analfabeta, aposentada, que separa o dízimo, ela é próspera e ela é fiel, é uma obreira, é uma coluna na igreja. Está ligado, a sua maneira de se doar no particular está ligada à sua intensidade no reino e à sua permanência. É fantástico. Por isso que os macedinhos deitam e enrolam com motivação errada e as pessoas colhem frutos. Mas o problema não é as pessoas, é a motivação errada dos macedinhos. Os macedinhos são cruéis. Eles pegam esse princípio verdadeiro, que é da generosidade, distorcem, colocam um tempero macabro e a pessoa começa a fazer por uma motivação errada. Mas a pessoa acaba recebendo. Por quê? Porque é a palavra, mas só que a motivação errada ela não recebe como? Porque é a motivação errada. Mas parte ela vai receber. Por quê? Porque está cumprindo a palavra. Os macedinhos são perturbados mesmo. É de orar expulsando esses capeta, porque ô lábia maldita, para deturpar essa área. Podem ver o que eles fazem na cabeça das pessoas. Mas assim, irmãos, a gente não precisa de motivação errada, a gente precisa do que é certo. Né? Então, que Deus nos ajude na caminhada, tá bom? Continuando aqui, vamos lá, rapidez, para a gente terminar esse slide. Ética no púlpito. Lê para o nosso pastor Johnny. Primeiro, postura gestual. Todos estão de olho em você. Pés, mãos, olhos. É a comunicação não verbal, onde a concentração deve estar na mensagem. Não, tente não ser muito artístico, né? Mas também, ó, né? Muitas vezes, sabe, irmão? Né? Seja você mesmo, né? Ser polido é bom, né? E os detalhes são importantes. Tem gente que prega assim, apoiado no púlpito. Jesus, sabe, quem irmão? consegue? Oh, meu Deus, aí acabou, vamos dormir mesmo. Vamos O povo dormir. dorme. Hã? O povo dorme. Aí pronto, já tá difícil segurar de pé, né? Entendeu? Vamos lá. É que ele tá demonstrando que tá bem tranquilo. Então, tá até demais, né? Continua. Postura gestual. Exemplo, Deus está falando. George Whitefield. Olha aí, Deus está falando. Então, a gente tem que saber como se comunicar. Aqui me faz lembrar um pouco de Moisés no clássico, Charleston Heston. Me faz lembrar de Billy Graham, a maneira que fala. Pô, é fantástico. Fantástico. Roupas, oh meu Deus, aí, vamos lá. Os Carmen Miranda, ó, os irmãos Falcão. 2. Roupas. Compatíveis com a estação do ano. Roupa bem passada. Gravatas bem ajustadas. Não vista nada que distraia a apresentação. Roupas combinando. Sem mangas enroladas. Sapatos adequados. Tipo, apertado ou não, tá? Dando aquela ideia, cuidado, né? De repente está desconfortável ou está com uma roupa muito exagerada. Eu vi um videozinho, acho que foi em alguma rede social, que um pastor estava falando a uma turma e ele parece que é deputado e tinha uma pastora lá também que é deputada e que desceu a lenha nele com relação às coisas das roupas. Ele deu uma chamada nessa deputada, mas foi muito inteligente, agora eu não estou lembrando. Depois, se eu achar o videozinho, eu publico para vocês. Foi muito inteligente a maneira que ele falou para essa deputada, demonstrando, né? A gente tem que tomar certos cuidados. As mulheres, com seus decotes, com as suas saias, com as suas roupas marcadas, e os homens também. Né? Porque muitas vezes não é porque a gente é homem, a gente também pode transparecer coisas que não deveriam. Né? Mas ser éticos, né? Serem prudentes. Continuando. Fisionomia. 3, né? Fisionomia. Padre Vasconcelos. O sorriso tem poder de abrir um campo magnético
onde todos entram sem resistência, dobrando-se à vontade de quem fala. Esse padre Vasconcelos dizia isso, que o sorriso ele quebra as pessoas, né? Um sorriso faz com que a pessoa baixe a guarda, né? Olha que interessante, irmãos, essa questão da fisionomia. Olha que interessante. Provérbios vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios também vai dizer para que a gente guarde o nosso coração. A Bíblia vai dar ideias sobre que o nosso coração deve ser guardado por Deus, deve ser protegido, deve ser zelado. Por quê? Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas aí eu te pergunto, o seu rosto é para você ou é para o próximo? É interessante, né? Aqui estamos diante desse dispositivo que eu posso me ver. Mas o meu rosto é um presente de Deus a vocês. O meu coração é um presente de Deus para mim. Sobre ele, eu dedico a Deus e guardo. Mas o meu rosto eu presenteio àqueles que estão ao meu redor. Por isso, carranca, show pra lá, carranca. Está presenteando os outros e o corpo fala, né? Então é importante a gente saber. Eu não estou dizendo aqui, irmão, ser meigo. Não, tem gente que é mais meiga, tem gente que é mais ríspida, né? Eu me lembro que o Ribeiro, quando ele foi para a nossa igreja, eu dava um abraço nele e ficava meio assim. Ele é mais seco. Para de ser assim, rapaz. Dá um abraço aqui, dá um beijo. Eu sou assim, sou mais pegajoso. É meu jeito. Eu sou assim com os meus filhos, sou assim com os meus parentes, amigos, é o meu jeito. Seja o que você é. Você é meio americano? Seja americano. Depois da Covid eu me reeduquei um pouco, né? Em virtude do Covid, mas você tem que ser o que você é. Ser honesto, né, com isso. Mas lembre-se que o seu rosto é um presente àqueles que estão ao seu redor. Agora, tente ser você mesmo. Se é uma pessoa séria, seja sério, mas seja educado, seja cortês, né? Se corrija nisso, porque muitas vezes a gente é muito sisudo, né? Então, essa questão da fisionomia é importante. E o sorriso, como o padre Vasconcelos diz, quebra muitas pessoas, né? Fisionomia, continua para nós? 7% da comunicação são feitas por palavras, 38% pelo uso da voz, 55% por meio da fisionomia. Jerry Stanley Kay. Né? Aquele livro, outro livro-texto. Muito legal essa ideia. Pode ver que o corpo fala, irmãos. Tem um livro, né? Inclusive eu tenho ele aqui. Tá ali do lado, não dá para pegar ele agora. É o corpo fala. Literalmente ele não é evangélico. São o quê? Maneiras em que a gente se expressa, fisionomia. Pode ver, eu sou muito expressivo. E eu não gosto de ser muito expressivo, mas eu sou. Eu entrego tudo. Os obreiros me veem e falam, "Ih, pastor, você está bem?" Eu falo, tá, tudo bem, fica tranquilo. Eu sou expressivo, me incomoda. Eu não queria ser expressivo, mas é a minha natureza. Claro que eu sou expressivo com os meus e procuro manter semblante de paisagem. Mas comecei a conversar, não tem jeito. É o que eu sou. Mas o corpo nosso, ele fala. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente passa várias mensagens. Sabe aqueles irmãos que mentem? Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem, irmão? Tá sim, pastor. Tá tudo bem. Entendeu? Eu disse tudo. E a gente tem que saber também fazer o que a Bíblia fala, ser cego de um olho, surdo de um ouvido. Tem hora que a gente tem que fazer vista grossa. Mas, assim, o corpo está falando. Sobre essa questão, irmãos, guardem isso. Os animais não mentem, o ser humano mente. E uma das aulas mais poderosas que eu tive foi com um cachorreiro, que é um adestrador de cão, Souza. Ele falava assim, o cachorro, quando ele está bravo, ele te ataca. Quando ele te aceita, ele te abana o rabo. O ser humano não, ele mente. Ele está te odiando e demonstra que está abanando o rabo, entendeu? Por isso que lidar com seres humanos é muito difícil. Mas tem uma coisa que as pessoas não negam, não escondem. É a energia. Porque a energia do corpo está além do corpo. Tem um programa que passava na NetGeo, chamado
alguma coisa, César, alguma coisa, que falava sobre cachorros, alguma coisa de canino. E ele falava muito disso, que o cachorro tem energia. E é incrível, porque um dos animais que mais a gente sabe conviver é o animal, que é o cachorro, que quando ele está feliz, ele tem naquela explosão de alegria, você, calma, calma, você põe a mão com tranquilidade, você sossega ele. Você passa, agora, se ele está, você sacode, vai lá, pronto. Ele só pode, né, pode ver. O cachorro, ele tem, e uma coisa característica que tem no cachorro, principalmente de guarda, é esse impulso, esse ataque. Então, eles são treinados muito nisso. E esse adestrador me ensinou muito sobre essa questão da energia. Sabe aquela questão? A energia. Pode ver, o soldado, ele se posiciona como uma energia de guarda. Né? O soldado não fica assim. Né? Soldado, pode ver, posturas. Nós somos seres de posturas, de energia. O nosso corpo fala o tempo todo. Sabe, na igreja, o pastor está pregando. Ô, irmão, tá tudo bem? Tá sim, pastor. Entendeu? Olha o carranca lá. Olha lá, meu. Mas né? Não é demônio, é ele mesmo. Então, o corpo fala, irmão. Isso é incrível. Isso é muito legal. Quando aí a gente consegue ver aquele que interpreta, aquele que não interpreta, aquele que é performático, mas aquele que realmente é. Porque as palavras podem mentir, mas o corpo sempre diz a verdade. Porque mesmo que a gente treine a mentir, ou a gente dissimule para não mostrar, mas uma hora a gente extravasa aquilo que é de fato. O corpo fala. E a gente tem que saber disso. E no púlpito isso é uma arma poderosíssima. Para a gente observar as pessoas e para a gente também transmitir. Pode ver, quando a gente está muito tenso, a gente fica muito agitado. E muitas vezes, quando a gente está muito seguro, a gente vai com mais cautela. Então, são treinos, né? Isso é muito importante, tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, rapidinho, vamos lá. Comunicação. A boa comunicação gera convicção e não dúvida. A má retórica não pulsa com vigor os corações. Usa o entusiasmo. Os gregos chamam de Deus interior. O homem sem preparo chega a vencer com entusiasmo. Bonito, né? Ou seja, né, a gente tem que saber ter convicção, mas a gente tem que saber dosar, tem que saber falar de forma correta, temos que ter entusiasmo, mas a gente tem que saber dosar tudo isso. Continuando. Estágios. Quem diz o quê, em que canal, a quem, com que objetivo, com que intenções, em que condições. Ou seja, né, a gente tem que saber usar essas ideias. Continuando. Perfeito. Componentes. Primeiro, emissor, que emite a mensagem. Segundo, receptor, que recebe a mensagem. 3, conteúdo, o desenrolar é tudo. E 4, meio ou canal, sociedade midiática. Maravilha. Continuando. Cuidado com o excesso de emocionalismo e autoelogios. Já conversou um pouco sobre isso. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Beleza, Gil? Tranquilo? Vamos lá. Comunicação. Cícero. O orador que aspira à perfeição deverá usar uma voz forte que se quiser ser veemente, doce se pretende ser calmo e tocante se for enternecedor. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês já notaram como todo executivo fala assim, pausadamente, não fala simplesmente com a boca, fala aqui com a garganta, ele é convincente, porque afinal de contas a gente precisa vencer para bater a meta, entendeu? Você vê a voz. Sim. É treino, né? São treinos. É claro que nós não fomos treinados numa família de executivos, de advogados, mas podem ver que a gente pode melhorar um pouco. É possível. Pode ver, o Hernandes Dias Lopes tem uma comunicação, Nicodemos tem uma comunicação. Vamos pegar aqui um pregador que prega bem, que é um neopentecostal, mas ele foi treinado entre os executivos, o apóstolo Esteves, da Renascer. Olha a maneira que ele fala, como ele é convincente, já a Sônia, ela fala com emocionalismo, ela fala com, né? Olha a voz. Eu me lembro disso porque quando nós trabalhávamos no pregão, a nossa tinha um departamento médico que cuidava da nossa voz, e a gente tinha que fazer tratamentos periódicos, e ela dizia isso. Olha só,
o político como fala, o outro. É claro que cada um vai construindo em cima do seu DNA, mas são maneiras, né? Então a gente são técnicas também que a gente pode aperfeiçoar. É claro, quem tem o vozeirão, que é o Nelson Gonçalves, da sua natureza própria, está muito mais privilegiado. Quem é o Cid Moreira, que tem aquela voz, né, magnífica, mas é possível a gente saber passear entre as vozes. Isso é uma habilidade a ser desenvolvida. Eu admiro demais quem faz isso. Tá bom? Comunicação, ritmo. Ritmo. É a musicalidade da fala. Leva-se em conta a alternância da voz, velocidade das frases e pronúncia das palavras. Movimentos com sucessão regular impunha a velocidade quando necessário. Que nesse ponto, irmãos, a gente aprende muito com atores, né? Atores são geniais nisso. Como eu amo ver um bom ator, né? Como é fantástico a maneira que eles sabem. É mesmo, cara. Mas e agora, sabe? Saber fazer isso numa mensagem é extraordinário. É difícil, confesso. Eu admiro quem faça porque é fantástico, né? Essa alternância, né? Esse ritmo, né? O senhor falou de ator, na minha área mesmo, né, comercial, eu lembro que na empresa Cerâmica, foi uma das primeiras que eu trabalhei, a empresa, por um momento, ela chegou a investir nos vendedores, na época eu não era, no curso de teatro. Isso favorecia no âmbito comercial, né, a didática da negociação e tal. Então, eles começaram a fazer o curso de artes, de teatro, literalmente. Sim, para Como aprender, as né? pessoas evoluíram, Entendeu? E isso é fantástico. E assim, irmãos, quando eu falo de ritmo, muitas vezes a gente, sabe, na mensagem você dá uma pausa, leva mais a reflexão, e de repente você, né? E eu procuro fazer de forma mais espontânea, sem pensar. Eu vou ser muito mais acentuado numa mensagem mais fogosa e vou ser mais reflexivo. Mas, assim, é possível a gente, até nisso, olha como é rico esses assuntos, né? Onde eu posso aqui por ritmo, onde eu posso elevar, onde eu posso... São experiências e tem a ver com o dom, tem a ver com a construção, mas eu acho que é muito legal a gente saber um pouco disso. Comunicação, signo. Signo. Sons ou grafia, desenho, termo, mais significado, ideia. Né? Eu confesso que eu não lembro direito o que ele quis dizer com signo aqui, mas eu acabei esquecendo até de ver melhor aqui o que seria isso, tá? Depois eu procuro e passo para vocês. Continua? Inflexões. São ondulações na voz. Ter boa inflexão é saber colocar o sentimento na voz. Isso é genial. Cuidado só para não ser apelativo demais, mas é importante. Meu amigo, né? Meu amigo, minha amiga. Quando a emoção na voz, ela é muito legítima, quando é de todo o coração. Você falou de uma queda, você está arrependido? Expressa. Foi uma experiência dolorosa que você sofreu por ter cometido um erro? Expressa. Como você superou? Expressa. É uma emoção? Então, isso é legal. Agora, quando a gente usa disso forçadamente, eu acho que a gente já está indo por um caminho perigoso. Porque aí a gente confunde a emoção com o Espírito Santo, não tem nada a ver. Né? A gente está falando de púlpito, né, eventualmente, mas eu vi outro dia um pastor que tinha cometido adultério, ele foi nas redes sociais, aí começou a fazer lá o pronunciamento dele, e aí, e assim, eu conheço ele porque na minha conversão eu ouvia ele como músico, não sabia nem que ele era pastor. Aí chegou à tona lá que ele tinha pecado. E eu vi aquela exposição e tal, e aí o tom da voz dele mudou, e não sei o que, eu falei, caramba, será? É duro, né? Assim, não me cabe ficar fazendo apontamento, porque eu não acompanho o cara, mas assim, o fato dele ter colocado isso numa rede social, eu falei, caramba, será? A gente sabe, pastor, assim, até essa questão, deixa eu até abrir um detalhe aqui de ética. Como que um pastor deve lidar, na minha opinião, com essa questão da queda? Com a diretoria, com as Eu pessoas penso a mesma certas. coisa. Quando a pessoa chega nas redes sociais, é porque muitas vezes ele maquiou muito, entendeu? Escondeu muito, sabe, por anos e insistiu, aí veio à tona, hein?
aí agora o negócio está feio. Aí ele tem que, né, dar uma explicação pública. Eu penso. Agora, eu não vou julgar, mas eu acho assim que isso é uma coisa de cunho pessoal, com a igreja, com o pastorado, e nem com a igreja toda. A igreja só precisa saber que o pastor tem disciplina. Tem disciplina. O motivo é de cunho pastoral. A gente tem que preservar, entendeu? Não é esconder, ele está em disciplina. Mas quem está cuidando dele é o pastor, é o colegiado, é a diretoria. Não o novo convertido. O que vai ajudar o novo convertido a saber que o pastor pecou? Entendeu? Pode até ser um tiro no pé. Agora, ele foi dissimulado. Aí merece sim o novo convertido saber. Porque aí foi. É aquilo, sabe, pastor? As pessoas não esperam da gente perfeição, mas elas esperam da gente postura, né? Caráter, né? Entendeu? É só isso. Só tem um pouco de caráter, as pessoas vão... Pode ver que elas nem vão nos apontar. Continuando aqui. Pode ir. Impostação. É a arte de colocar a voz no devido lugar. Parece fácil, mas é dificílimo isso. Dificílimo. Continuando. Intensidade. Fale adequadamente. Não fale aos berros para pequenos auditórios. Não sussurre para as multidões. Né? Ou seja, aprenda a atuar da forma correta. Exemplo. Diálogo no Calvário. Diabo no Calvário, no caso, né? A paz de Deus. O Pai de Deus. Né? Muitas vezes a gente acaba se expressando muito errado. Continua. Velocidade. Dependerá da ideia do momento. Em tese, a mente pode compreender 500 palavras por minuto. É muita coisa, né? Mas, aí. Se a pessoa tem uma boa comunicação, né? Uhum. Microfone. Segure com firmeza. Deixe-o uns 10 centímetros de distância da boca. Fique atento se está alto demais para o público. Cuidado com a microfonia. Se estiver estourando, use a almofada. Pode-se usar um pedestal para sentir mais livre com as mãos. Aquela questão básica, mas é importante. Uhum. O esboço. Desculpa. Pode continuar. Esboço. Cuidado com o tamanho da letra. Desengrampeie as folhas. Verifique a intensidade da tinta do papel. Verifique a numeração das folhas. Verifique as cores de fundo do PowerPoint, se não são cansativas. São detalhes aqui, né? Deixa eu até ver aqui só rapidinho. Falta só esse daqui. Uhum. Tá. Então, assim, detalhes mais objetivos, né? Legal. Feedback. Retroalimentação. Designa conjunto de sinais perceptivos que permitem conhecer os resultados. Pode poder... Eu acho que está errado, né? Pode ter uma resposta verbal. Perfeito. Pode ter uma resposta verbal ou não verbal. Vivemos a sociedade espetáculo. Dá para corrigir os ruídos. Dando uma ideia, assim, sobre essa questão, né, do feedback. Perfeito. Efetue cortes, adicione ilustrações, dinamize a apresentação, voz visual. Quando necessário, use um quebra-gelo. Assegure-se de que tudo o que dirá é interessante. Seja espontâneo, não sufoque a plateia com muitos detalhes, faça perguntas para envolvê-los e retomar a atenção. São dicas básicas, mas né, aqui ele está dando uma ideia de um gráfico de concentração, dos 5 até os 20 minutos. Aí vai lá em cima, depois dá aquela queda, e depois a gente teria mais uns 5 minutos finais. Você vê, é um gráfico interessante sobre a concentração, né? E realmente a gente nota isso. Se um assunto está muito interessante, ainda você pode até arrastar um pouco aqui. Mas se não está muito interessante, aqui já nos 10 minutos já é importante a gente saber ajustar. No final, o público deve se sentir informado. Conclua com 3/4 de palavras, ideias, né? Na conclusão, utilize a aliteração, palavras que se repetem. Ou seja, né? Procurar fixar aquelas ideias, né? Perfeito. A prática é o melhor caminho para a perfeição. Aprenda com seus erros. Cada apresentação é um exercício a mais. Procure filmar sua pregação e depois se analisar.
Maravilha, pastor. Gil, continua aí? Parece que caiu sua chamada, né? Irmãos, terminamos os slides. Estava cortando aqui a voz para mim, mas... Terminamos os slides. Eu queria ter trabalhado mais no livro, mas a gente ainda tem, vamos dizer assim, 2 aulas, vai? Quinta e terça que é a prova, né? Então, eu gostaria muito que vocês pegassem na próxima aula, porque, assim, o livro, ele é muito objetivo, né? Tudo que vocês tiverem dúvida, grifem, para a gente poder fazer esse apanhadão agora dele, porque todos os nossos slides, como eu disse, foi baseado principalmente nesse livro. Mas esse livro e o livro do Brodus, ele caminham muito juntos. Eu prefiro o do Brodus. Então, eu acredito que vocês não estão tendo dificuldade, então? Eu confesso que eu adotei o do Brodus, tá? O outro eu não cheguei a ler, inclusive estou lendo o do Brodus. Estou gostando muito. Ele é objetivo mesmo, assim, né? Tem uma outra coisa no comecinho do livro que ele está falando sobre retórica, eu acho bacana, né? É bom que a gente saiba. Mas, enfim, depois ele vai para os finalmente e, de fato, ele é muito rico. Muito rico. Então, assim, não temos... Nós, nesse módulo, não ficamos como no módulo de hermenêutica, trabalhando em cima do livro, porque hermenêutica é uma coisa que demanda mais de ideias, de conceito. Aqui é estrutura, você pode ver que toda aula a gente vai permeando o livro e outras coisas, né? Perfeito. Tá bom, meus irmãos? Então, quinta-feira, querendo Deus, a gente conclui. Terça-feira que vem a prova. Conforme for, dependendo da quinta, a gente também pode fazer um período mais longo de aula e faz a prova no final, ou vice-versa, para a gente rematar todas as dúvidas. Mas eu acho que, assim, deu para a gente progredir bem, né? Eu acho que, juntamente o livro, o material extra, as dicas de aula, as experiências, né? Eu não sou uma das pessoas mais experientes, né? Eu acho que se nós tivéssemos experiências com Nicodemos, com Hernandes Dias Lopes, né? Grandes pregadores, a gente aprende muito mais. Mas estou passando o que eu aprendi, né, com os meus mestres na vida, então acho que foi bom. Desculpe hoje ter demorado um pouco mais, mas eu quis terminar esse material. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Não, pastor. Então, que Deus abençoe, um excelente culto amanhã, bom trabalho. Amém. E a gente se vê, querendo Deus, na quinta. Terça que vem a gente zera aí. E me manda os vídeos, tá, pastor? Eu tentei abrir enquanto a gente só estava falando aqui, realmente não abriu mesmo não, tá? Me manda só. Amanhã você manda lá no grupo, eu vejo e vou estar procurando, tá bom? A gente vê o que faz. Boa noite, meus irmãos. Obrigado, graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe. Amém.